Nas nossas aulas anteriores, nós falamos sobre o insert, falamos sobre o select, vimos alguns exemplos. Existe uma situação, especialmente quando você precisa trabalhar com migração de dados de uma tabela para outra, em que você pode fazer um insert combinado, ou seja, você fazer um insert e tendo como valores desse insert, como resultado disso você fazer um select. Então é um recurso bem interessante, um pouco específico, mas interessante, que dá para você trabalhar com esse tipo de migração. A gente vai ver aqui um exemplo. Eu vou apagar aqui. Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos apagar as tabelas inteiras, tá? Vamos fazer o seguinte, vamos dar aqui um drop table, você já conhece esse comando, nós já vimos ele, né? Financeiro, vamos dar aqui um drop table, vamos apagar essa tabela, ok, apagamos, vamos apagar também a modalidade, ok. Apagamos as duas tabelas, a gente pode dar uma olhada aqui, ó, não existe mais, né? Então a gente vai fazer um teste da seguinte forma. Primeiro nós vamos recriar as tabelas conforme o modelo que você já tem aí. Então vamos copiar, colar aqui e mandar executar. Pronto. Ele criou ali novamente, vamos só conferir se isso é verdade. Seria modalidades. Lá está, né? Voltou tudo certinho. O financeiro também está ali. Então, as nossas tabelas estão ali, ok, funcionando. Aí, imagina o seguinte, para efeito desse exemplo, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar agora aqui o create da tabela modalidades, vou trazer para cá e vou fazer o seguinte, nós vamos, deixa eu fechar aqui, eu vou criar um modalidades 2, tá certo? Eu vou criar a mesma estrutura da tabela, com os mesmos campos, tudo certinho, só com outro nome, vai ser uma versão 2, né? Então vou criar, ok, mas não vou inserir dados, tá? Só vou criar a estrutura. Vou fazer o mesmo com o financeiro. Fazer o mesmo com o financeiro e vou criar aqui a versão 2. Aqui tem um detalhe, tá? Porque ao criar aqui a chave primária, ele tem que apontar para modalidades 2, que foi a que nós criamos, né? Então, vamos acertar aqui também. Opa, deu um errinho aqui, deixa eu ver. Tá. Porque o nome da restrição, o ID modalidade FK, já existe, né? Então, nós vamos criar também a versão 2 dele. Acho que agora vai. Agora foi. Então, tá lá. Então, ó, eu tenho financeiro, tá aqui, e tenho financeiro 2, que está vazio, certo? Tenho o modalidades, que tem os dados, e tenho modalidades 2, que está vazio. Pronto. Então, o nosso cenário está criado. O que eu quero fazer? Eu quero, primeiro, eu preciso pegar os dados da tabela modalidades, tá certo? Quero pegar os dados da tabela modalidades e copiar para a tabela modalidades 2. Então, eu faço aqui um insert into na tabela modalidades 2, ok? Vou indicar aqui, ó, o ID da modalidade, o nome e a operação, ok? E aí, você se lembra que quando a gente trabalha com insert, né, você precisa vir aqui, colocar o values, né, e relacionar os valores, etc. Mas no nosso caso, ao invés de fazer isso, eu vou colocar aqui o select, eu vou fazer um select no ID, a modalidade,
vou selecionar o nome e vou selecionar a operação da tabela, vou colocar aqui mesmo, a tabela modalidades. Pronto, só isso. Veja só, na versão 2, eu estou pedindo para inserir no ID modalidade nome operação, e aí ao invés de relacionar os valores, eu faço uma consulta na tabela modalidades com esses mesmos campos que eles esperam ali. Então, como resultado, como o meu select aqui, ele vai retornar uma lista de valores, né? Eu vou executar primeiro esse aqui para você ver. Ó, ele vai retornar todos os valores ali da tabela. Então, isso aqui vai compor a lista de valores que vai ser usado no insert. Então, é uma maneira interessante de você transferir dados de uma tabela para outra, né? Então, a gente pode pegar aqui, ó, vou executar e ele diz que deu tudo certo. Então, vamos dar uma olhada para ver se isso é verdade. Modalidades 2, né, que é a tabela que recebeu os dados, lá está, exatamente com os mesmos dados. Então a gente fez a transferência, né, dos dados de uma tabela para outra, tá? Então isso pode ser feito tranquilamente. Aí, se a gente pegar a tabela financeiro, tem um detalhe ainda que a gente pode levar em consideração. Mesma história, vou pegar o financeiro 2 e vou dizer para ele o seguinte, olha, nós vamos inserir na data, vamos inserir na descrição, no debcred, né? Vamos inserir no valor e no ID da modalidade, ok? E aí, mesma coisa, como resultado, nós vamos pegar um select e vamos pegar esses mesmos campos aqui, ó, vou até copiar eles aqui para a gente ganhar tempo, esses mesmos campos, né, da tabela financeiro, só que aqui eu vou fazer um detalhe, eu vou colocar aqui um where, e vou dizer o seguinte, olha, você vai fazer isso apenas onde o debcred for igual a crédito. Ó, você pode fazer uma consulta condicional. Aqui nós fizemos total, né? Pegamos todos os dados da tabela modalidades e transferimos para cá. Aqui não, eu vou fazer a consulta com os mesmos campos, isso é importante, né? Mas eu estou colocando aqui uma condição. Então, ele vai transferir, na verdade, para a tabela financeiro 2 apenas as operações de crédito. Tá? Tranquilo. Pode ser feito dessa forma também, sem problema algum. Vamos dar uma olhada? Vamos executar aqui. Está pronto. Então, se eu pegar aqui e rodar aqui o financeiro 2, eu estou com problema com esse N. Financeiro 2, olha lá, nós temos apenas as operações de crédito, certo? Ó, apenas as operações de crédito, que foi o que nós colocamos aqui no nosso filtro. Então você pode fazer uma transferência total, né, de todos os valores de uma tabela para outra, ou você pode fazer uma transferência de um grupo de valores, né, que atenda a um critério que você possa filtrar aqui no where, e aqui vale todos os filtros que a gente viu lá no select, até porque o que eu estou fazendo aqui é um select comum, né? A diferença é que quando eu faço dessa forma, o resultado desse select vai formar a lista de valores que serão inseridos aqui, tá? Isso é bacana. Por exemplo, quando você precisa fazer testes, né? Você tem lá uma tabela com os dados e você precisa fazer um teste, o que você poderia fazer? Geralmente criar uma cópia daquela tabela, né? De repente você precisa fazer naquele ambiente, né, e tal, mas não quer fazer na tabela principal, por exemplo, faz uma cópia dela e aí você trabalha nessa cópia, né? Embora assim, todos esses testes que você faz, especialmente em ambiente de produção, é um negócio muito sério, né? Você precisa tomar muito cuidado.
Existem situações que às vezes você tem que fazer alguns testes em ambiente de produção, né? Isso acontece. Mas assim, seria uma boa alternativa você fazer isso. Faz uma cópia que você vai ter uma cópia idêntica, né? Você tem uma cópia idêntica e aí você tem ali um pouco mais de liberdade de fazer os seus testes sem comprometer os dados que estão ali em produção, tá? Mas pessoal, muito cuidado com o banco de dados em produção, tá? Isso é um negócio muito sério. Enfim, precisa realmente ter muita atenção, né? Para evitar realmente quando você lida ali, especialmente com insert, com update, com delete, né? O select até que é tranquilo porque ele não modifica os dados, né? Mas esses outros sim. Então é preciso estar bastante certos, né? E nada como você ter um banco no seu ambiente de teste para você fazer esses testes, tá bom? É isso. É um comando bem simples de usar, né? Na verdade não é um comando, né? É a junção dos comandos que a gente já havia usado. É uma maneira de você utilizar ele de uma forma aí eficiente, mas pontual, né? Em algumas situações aí pontuais, tá bom? É isso.